Salve pessoal da Academia de Gênesis, tudo bem com vocês? Meu povo, hoje eu estou vindo aqui falar com vocês sobre uma parte essencial dessas dicas que nós estamos dando para criar uma rotina de estudo, que talvez para alguns seja a parte principal, que é como criar um cronograma de estudos, como que você vai se organizar para estudar e se preparar para a prova do Enem. Beleza? Mas antes de iniciar o vídeo, eu quero deixar aqui o seu convite para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like nesse vídeo, para a gente saber que você está se interessando pelo nosso conteúdo e continuar trazendo mais conteúdo desse tipo. Beleza? Então, assim, que é a primeira coisa que você tem que pensar na hora que você vai criar o seu cronograma de estudo? Sempre lembrando das técnicas que a gente já mostrou aqui, que você pode utilizar para conseguir aprimorar as suas habilidades na hora de se preparar para a prova do Enem. Então, agora que você já fez aquela primeira etapa que a gente ensinou, já fez a segunda etapa de mapear os seus erros, agora você já tem praticamente tudo pronto para iniciar o seu cronograma, para montar o seu cronograma de estudos. E assim, a primeira coisa que você tem que se perguntar nesse momento é quantas horas de estudo você vai estudar por semana. Isso é uma reflexão que você tem que fazer para você já deixar isso pré-estabelecido. Qual que é a meta de horas de estudo que você tem que estabelecer na semana, que você tem que cumprir na semana. É importante fazer na semana porque se você fizer isso no dia, tem muitos dias que variam, tem um dia que às vezes você não consegue bater a meta, mas se você consegue colocar isso para a semana, talvez no dia que você não conseguiu, no outro você estuda um pouquinho mais e compensa. Então, isso são coisas úteis e que fazem a gente conseguir montar um bom cronograma. Então, responde primeiro essa primeira pergunta para si mesmo, para você poder definir o seu cronograma. Segundo ponto para você mapear, para você criar esse cronograma de estudo, é pensar quais vão ser os horários que você vai estudar. Então, olhar na sua agenda quais são os horários que você tem livre para você poder estudar. Então, por exemplo, se eu posso das 2 às 4, das 2 às 5, deixe esse horário definido e esse horário separado para você ter uma rotina estabelecida de estudos. Porque se você estuda num dia em um horário, no outro em outro, e no outro em outro horário, vai ficando meio bagunçado e você acaba tendo um dia que você não estuda, porque você não lembrou. Mas quando você estabelece o horário, você vai ter sempre aquele horário para cumprir. Então, é sempre importante responder essas duas questões. E terceiro ponto que você tem que responder na hora de pensar no seu cronograma de estudo. Você tem que pensar onde você vai estudar. Porque, assim, é uma coisa que influencia muito nos estudos, é o ambiente em que a gente estuda, é o ambiente no qual a gente está se preparando. Então, por exemplo, se você vai estudar no seu quarto, é importante você criar um ambiente agradável, porque é um ambiente em que você vai passar muitas horas e ter muita concentração lá dentro. Então, é bom ter um ambiente agradável, com uma boa iluminação, evitar as dispersões, tirar o celular do seu lado, tirar o celular de perto de você para você não se atrapalhar, não chegar uma mensagem que às vezes parece mais interessante do que o que você está estudando. Isso é muito importante para você ter uma boa rotina. Então, constrói esses três pilares, responde essas três perguntas para mim que a gente consegue avançar no vídeo para falar um pouquinho mais sobre como criar esse cronograma. E assim, pessoal, agora que você já respondeu tudo isso que a gente deixou definido, é muito importante você pensar e você estabelecer qual vai ser o seu método para estudar, como que você vai se organizar. Porque tem muita gente que, por exemplo, acha que o mais eficiente é pegar e estudar uma matéria por dia. Então, na segunda eu estudo matemática, na terça eu estudo português, na quarta biologia. Então, as pessoas fazem isso e acham que é um jeito eficiente de estudar, mas não é. Por quê? Por dois motivos. Principalmente, que é o motivo que eu vou falar aqui, da taxa de esquecimento. Porque, por exemplo, você estudou matemática na segunda-feira, e aí nos outros dias da semana você vai estudar os outros conteúdos. Quando você for pegar matemática de novo para estudar, já vai ter passado muito tempo desde a última vez que você estudou matemática. Então, essa distância de tempo entre um dia e outro que você estuda aquela matéria é mais tempo para você esquecer, para você deixar de lado aquilo que você tentou aprender aquele dia. Então, quando você faz isso, é muito perigoso. Você mexe com uma questão muito importante que é da memória. Então, é sempre importante a gente pensar na hora de criar o cronograma, você ter uma estratégia em que você consiga estudar mais de uma matéria no dia. E aí, como é que a gente faz isso? Com um método chamado ciclo de estudos. Beleza? Eu vou apresentar para vocês um pouco dessa técnica, porque é uma técnica muito utilizada e que surte muito efeito para as pessoas na hora de se organizar. E como que funciona isso? Basicamente, agora vamos retomar o que a gente viu no vídeo passado. Quando você olhar os seus erros, seus principais erros, mapear os seus erros nas provas que você fez, nas provas antigas que você resolveu, você vai identificar quais são as matérias que você mais erra,
quais são as matérias que mais aparecem, quais são as matérias em que a banca cobra de um jeito, e aí você tem que se adaptar a esse jeito que a banca cobra. Então, tudo isso são pontos que você tem que considerar para ver as matérias que você mais tem que estudar e, com isso, criar o seu cronograma. Então, por exemplo, se eu erro muito a questões de física, conteúdo de eletrodinâmica, por exemplo, eu estou errando muito esse conteúdo na prova do Enem e tal, então você dá uma prioridade para isso e coloca essa parte da física no seu cronograma. E aí, com isso, você vai montar um cronograma como? Eu vou colocar a primeira matéria, matéria A, vou colocar física. Matéria B, matemática. Matéria C, biologia. Por que isso? Quando você estabelece isso, você vai criar uma sequência de matérias que você tem que ir estudando. E fica muito mais fácil de você lembrar, de você memorizar qual que é a matéria que você tem que estudar. E aí você vai pegar, por exemplo, a matéria A na segunda-feira, no horário que você definiu, e você vai começar a estudar ela. E aí é importante a gente pensar que o tempo de duração de estudo contínuo deve ser de 45 a 60 minutos. Claro que no início, quando você está começando a estudar, ganhando ritmo de estudo, você pode começar com menos. Você pode fazer, por exemplo, o que recomenda a técnica Pomodoro: 25 minutos de estudo contínuo, 5 minutos de intervalo. Você pode fazer isso para você ir ganhando ritmo, mas idealmente, o ideal é você fazer de 45 a 60 minutos de estudo contínuo, e aí você dá um intervalo. Então, por exemplo, eu peguei a primeira matéria do dia que eu vou estudar, que é matemática. Aí eu faço 45 a 60 minutos de estudo de matemática, beleza? Terminei aquela matéria, dou um intervalo de 10 minutos, eu já vou para uma outra matéria, que é a matéria B do meu plano, que digamos que é biologia. Então eu vou estudar biologia, de novo 45 a 60 minutos. E aí você faz isso, você vai fazendo as matérias, e se você for repetir, repete a matéria. Então, por exemplo, eu cheguei à matéria A, matéria B, matéria C, matéria D, agora eu tenho que voltar para A, aí volta para A. Então é assim que você cria um ciclo de estudo que você consegue continuar o estudo nas matérias sem deixar uma de lado, sem sobrecarregar em uma, e você consegue ir alterando as matérias durante o seu dia para você evitar que a taxa de esquecimento seja maior. E para isso ser mais efetivo, é importante todo final de dia você fazer uma revisão ativa, ou seja, você pega aquele conteúdo que você estudou no dia, aquelas matérias que você viu e revisa. Então, por exemplo, português, como é que você vai revisar português? Lê os principais conceitos. Você pode, por exemplo, uma coisa que eu faço quando é uma matéria que tem muitas regras, muitas coisas assim, eu construo mapas conceituais no final do meu dia. E aquele movimento de construir um mapa conceitual já é a minha revisão, porque eu já estou pegando os conceitos, eu estou organizando eles, eu pego as definições, eu faço, entende? Então eu construo ali no mapa conceitual também dentro da minha cabeça, dentro da minha memória, digamos assim, uma organização daquela matéria, daquelas regras que existem. E isso me ajuda a memorizar. Matemática, por exemplo. Matemática já é uma matéria que você vai revisar de uma outra maneira. Como? Resolvendo exercícios. Então, chega no final do dia, resolve 10, 20, 30 exercícios daquela matéria que você viu no dia. E assim você consegue fazer uma revisão ativa para o seu cérebro entender que, pô, isso é importante, eu preciso guardar isso para ele. E assim você consegue manter uma sequência de matérias, memorizar aquelas matérias e crescendo no ritmo de estudo dia a dia. Então essa é a dica que eu queria trazer aqui para vocês, essa é a minha dica de como criar um cronograma de estudo. Segue essa sequência que eu mostrei aqui para vocês, responde aquelas perguntas do começo, organiza as matérias que você mais tem dificuldade, cria o seu ciclo de estudos com matéria A, matéria B, matéria C, assim por diante, para você poder ter uma organização que é fundamental para ir bem no Enem. Beleza? Se inscreve aqui no canal e deixa o like. Tamo junto!